Oi, eu me chamo Nathan e tive uma forte experiência espiritual que mudou minha vida e abriu meus olhos espirituais. Sou natural de Albuquerque, Novo México, e tenho 45 anos. Comecei a usar ilícitos e álcool muito cedo. Esses hábitos se estenderam ao longo de minha vida, sendo algo comum em minha família. Apesar de saber que não era saudável, era uma prática usual nos encontros familiares. Eu servi nas Forças Armadas e tive 2 filhos. Mesmo enfrentando problemas com a lei e continuando meus hábitos de consumo, sempre cuidei de minha família. Em 2014, eu frequentava a faculdade e minha esposa trabalhava. Meus filhos estavam crescendo, com meu filho no ensino médio e a minha filha prestes a entrar. Encontrei meu ex-cunhado, que foi casado com minha irmã, após vários anos sem vê-lo. Nós 2 tivemos muitos momentos divertidos juntos no passado. Depois de tanto tempo, quando nos reencontramos, acabamos bebendo e logo estávamos à procura de coca, mas, por algum motivo, não conseguíamos encontrar. Foi então que ele sugeriu que experimentássemos outra coisa que ele conseguia obter, uma substância sintética. Eu nunca tinha usado antes, apesar de já ter ouvido falar. Nunca tinha me envolvido com isso. Por algum motivo, decidimos pegar, e eu acabei acordado 2 dias depois de experimentar apenas um pouco, pois sempre fui muito sensível ao álcool e aos ilícitos. 2 dias depois, ainda sem dormir, eu estava deitado no quarto principal da nossa casa de 2 andares. Eram cerca de 7 horas da noite, já escurecendo, e eu estava na cama com as persianas fechadas. Minha ex-esposa estava no andar de cima preparando o jantar para as crianças. Lá estava eu, deitado na cama no escuro, os olhos já acostumados à penumbra, quando comecei a notar algo que parecia fumaça. Diferentemente da fumaça de um cigarro que se eleva e se dispersa, essa se movia de maneira controlada, subindo e descendo, um comportamento muito estranho. Comecei a tirar fotos com meu celular, que nem era um modelo avançado, e ao ampliar as imagens, comecei a discernir formas que pareciam rostos. Eram como esboços translúcidos de cabeças, onde eu podia ver o contorno do nariz, os cantos da boca e talvez a parte superior da orelha, mas tudo muito sutil. Sem cor, apenas o contorno. Enquanto eu ampliava as fotos e tentava entender se o que estava vendo era real, percebi que essas faces apareciam por toda parte nas imagens. Então, levantei o olhar para o ar e lá estava, algo como fumaça, mas com um fluxo controlado. Confuso, mas curioso, fui até o andar de cima para mostrar as fotos à minha ex-esposa e ver o que ela pensava. E naquele momento ela tinha convidado minha mãe e minha irmã para casa. Naquele dia, minha ex-esposa havia convidado minha mãe e irmã para jantar, pois elas moravam perto de nós. Ao subir para mostrar as fotos no meu celular, todas estavam lá. Eu perguntei se conseguiam ver o que eu estava vendo nas imagens. Algumas pareciam meio incertas, outras apenas concordavam sem realmente ver o que eu via. Parecia que elas achavam que eu estava apenas sob efeito das substâncias e apenas concordavam comigo sem realmente entender ou enxergar o mesmo. Depois de mostrar as fotos, percebendo que me olhavam como se eu estivesse louco, decidi voltar para o quarto. No caminho, ainda via a fumaça estranha, agora sobre a escada. Tirei mais fotos antes de retornar ao quarto e me deitar. Ao examinar essas novas imagens, comecei a ver não apenas cabeças, mas formas que pareciam corpos de homens vestidos com uniformes militares e capacetes, semelhantes aos usados pelos alemães na Segunda Guerra Mundial. No entanto, ao ampliar, notei insígnias diferentes, que não correspondiam a nenhum uniforme conhecido por mim, como se não pertencessem a este mundo. Além dos militares, também vi imagens de vários gatos espalhados pelas fotos. Era tudo muito surreal. E apesar da estranheza das visões, não pensei muito a respeito naquele momento. Coloquei o celular de lado e, um tempo depois, minha ex-esposa já havia ido dormir ao meu lado. Já era tarde, talvez entre 9 e 10 da noite. Ao lado da minha cama, havia um detector de fumaça à bateria no teto, que piscava ocasionalmente. Eu continuava observando a névoa controlada, que agora se movimentava e se agrupava sob o detector de fumaça, formando uma coluna que ia do chão ao teto, girando de forma indeterminada, horária ou anti-horária, não me lembro bem. As formas pareciam cabeças em 2D e translúcidas, todas agrupadas e girando juntas. Essa visão durou talvez 1 ou 2 horas, não tenho certeza. A noção de tempo parecia distorcida. Foi uma noite onde o tempo pareceu não existir. No começo, eu não estava assustado, porque ainda não tinha ideia do que estava presenciando.
Eu via rostos, mas não sentia medo, principalmente por causa da minha criação no catolicismo. Desde criança, nos ensinam que os entes queridos que faleceram podem voltar como espíritos guardiões, algo sempre reforçado pelos mais velhos e nossos avós. Tive tios que faleceram, incluindo um que foi morto e com quem eu era muito próximo. Por algum motivo, na minha cabeça, eu pensava que o que estava vendo poderia ser meu tio, como meu anjo da guarda. Portanto, inicialmente não senti medo. Isso só aconteceu mais tarde, nessa mesma ocasião. Eu continuei observando os rostos por cerca de 2 a 3 horas. Eles giravam lentamente, como um tornado de névoa, subindo do chão ao teto abaixo do detector de fumaça. Quando um rosto alcançava o topo, ele se desprendia e descia novamente, um ciclo contínuo. Com o tempo, comecei a notar cores e detalhes mais definidos, como cabelos acima dos lábios e das sobrancelhas, e a cor da pele em narizes, orelhas e testas. Minha visão estava tão aguçada que eu podia ver até os poros da pele desses rostos. À medida que observava, os rostos passaram de simples manchas de cor e 2D para uma forma tridimensional completa, como o rosto humano real. Foi nesse momento que eu me assustei, pois percebi que o que via não eram espíritos inofensivos ou protetores, como os anjos da guarda que imaginei inicialmente. Eles eram espíritos demoníacos, demônios. Fui criado no catolicismo e, apesar de nunca ter me formado numa escola católica como o resto da minha família, sempre acreditei na existência de um Deus, uma força superior, embora tivesse minhas dúvidas sobre sua presença na igreja. Nesse momento, o tempo pareceu congelar. Não me lembro exatamente o que aconteceu até acordar na manhã seguinte. Lembro-me apenas de estar congelado sob os cobertores, apenas observando aqueles seres. Era como nos desenhos animados antigos, onde você vê as crianças sob os cobertores, apenas os olhos deles aparecendo. Lá estava eu, um homem de 35 anos, veterano militar, geralmente sem medo, mas naquela noite, tudo mudou. Uma vez que os rostos se manifestaram completamente, eles se moveram para os 2 cantos da frente do meu quarto. Já era muito tarde, talvez meia-noite ou 1 da manhã. Tudo estava escuro, as persianas fechadas e as luzes apagadas. Depois de um tempo no escuro, meus olhos se ajustaram e ainda conseguiam enxergar. As entidades se posicionaram em 2 fileiras nos 2 cantos à frente da minha cama e começaram a voar uma após a outra, cruzando o espaço à minha frente. Uma entidade saía de um canto, voltava para o fim da fila e assim continuavam cruzando de um lado para o outro, como se fossem horas. Fiquei me perguntando o que estava acontecendo, mas, naquele momento, estava tomado pelo medo. Não conseguia explicar o nível de medo que sentia. Tudo acontecia telepaticamente, nada era dito em voz alta, mas eles sabiam o quanto eu estava assustado e pareciam se divertir com isso. Em certo momento, uma das entidades se posicionou no meio da janela do meu quarto, que estava fechada com as cortinas corridas, e mais delas começaram a aparecer do lado de fora, como se a entidade dentro estivesse convidando mais para entrar. Não sei quantas estavam lá, mas o episódio durou várias horas. Chegou a um ponto em que elas rodearam minha cama e só conseguia ver cabeças. Eram estranhas, porque começaram a colocar tarântulas, centopeias e larvas sobre os cobertores, como se essas criaturas representassem a morte, o lado esquerdo de Deus, segundo a Bíblia. As tarântulas eram enormes, muito maiores do que as normais, e o mesmo valia para as centopeias. Minha visão estava incrivelmente aguçada, e quanto mais medo eles percebiam em mim, mais eles pareciam se divertir, rindo de mim. Eles tinham aparência humana, mas eram monstruosos, cada um de uma forma diferente, e tiravam prazer em incutir medo. Não sei por quanto tempo isso durou, mas de alguma forma consegui adormecer e acordei na manhã seguinte. Minha rotina era levar os filhos para a escola, enquanto minha esposa trabalhava, pois eu estava estudando em tempo integral. Acordei, preparei as crianças para a escola e ninguém sabia o que havia acontecido, exceto pelas fotos que mostrei, mas acho que ninguém as viu realmente. Liguei para minha mãe assim que acordei. Ela e meu pai haviam se mudado recentemente para um condomínio a poucas unidades do nosso. Minha irmã morava a alguns quilômetros de distância. Pedi para minha mãe vir comigo levar as crianças à escola, porque precisava contar a ela sobre a noite anterior. Ela chamou minha irmã, e as duas me acompanharam. Enquanto levava as crianças, ainda conseguia ver os rostos, mas agora eles eram apenas esboços bidimensionais, não os vívidos e tridimensionais que vi antes. Não entendia o que estava acontecendo, mas com o tempo,
senti que o Senhor estava me dando entendimento sobre essas visões. Ele estava me protegendo, permitindo que eu continuasse a vê-las, mas de uma forma que eu pudesse suportar. Ele me revelou que precisava me proteger, mostrando-me essas visões sem me expor completamente a elas. Posso comparar a situação a um interruptor de luz com dimmer. Naquela noite, Deus permitiu que o dimmer estivesse totalmente ligado e eu pudesse ver essas entidades, mas elas não podiam me tocar. No dia seguinte, ele reduziu a intensidade, mas a luz nunca se apagou completamente. Ele deixou uma luz baixa para me manter no caminho certo. Na manhã seguinte, enquanto levava as crianças para a escola, ainda podia ver os rostos. Eram como antes, translúcidos e bidimensionais, mas em um nível de luz bem baixo, como se o dimmer estivesse no mínimo. Estávamos dirigindo pela cidade, e eu notava esses rostos assustadores. Sempre que fazia contato visual, eles vinham em minha direção, o que era horrível, e eu tinha que desviar o olhar para que se afastassem. Mas agora, eles apareciam em tamanhos variados, alguns imensos, com 10 metros de altura, e outros do tamanho de uma cabeça humana, todos sobre os fios de alta tensão por toda a cidade. Depois de deixar as crianças na escola no caminho de volta, contei tudo para minha mãe e minha irmã. Até hoje temos uma conexão espiritual forte, então elas sabiam que eu tinha vivenciado algo real, apesar das substâncias. Pensando no que fazer, a primeira coisa que me veio à mente foi buscar proteção espiritual. Queria comprar crucifixos, água benta e terços, então fomos a uma loja católica perto de casa assim que abriu. Lá, encontrei um padre e uma freira que cuidavam da loja. Eu estava desesperado, tentando pegar todos os itens que achava que poderiam me salvar. Minha mãe e minha irmã falavam com o padre e a freira, enquanto eu pegava vários itens. Minha mãe insistiu para que eu contasse a eles o que tinha visto e experienciado. Enquanto isso, do outro lado da rua, através da vitrine de vidro da loja, eu via espíritos se manifestando na superfície de uma parede de estuque. Eu estava vendo todas essas coisas, e algo que não mencionei antes é que senti um forte cheiro de enxofre, que era muito difícil de descrever. Esse odor, que vinha dos demônios, era tão intenso que persistiu por meses após aquela noite em minha casa. Com o tempo, o Senhor revelou o significado disso para mim. Enquanto comprava crucifixos e outros itens na loja, decidi também comprar sálvia para queimar, pois nossos avós sempre nos ensinaram que isso ajuda a afastar espíritos malignos, uma prática comum também entre os nativos americanos em suas cerimônias. O padre e a freira na loja pareciam pensar que eu estava fora de mim. Mesmo assim, comprei o que precisava e saímos para buscar sálvia. Assim que voltamos, pendurei os crucifixos nas portas dos quartos das crianças e no meu, espalhei água benta e queimei a sálvia por toda a casa, recitando o rosário. Comecei a perceber que durante o dia, os espíritos se escondiam nos cantos mais escuros da casa, como nos armários. Essa busca por aprendizado e compreensão nunca parou desde então. Minha mãe me deu uma Bíblia King James que encontrou numa caixa em sua garagem. Na nossa família, como em muitas famílias católicas, especialmente as de origem latina, ter uma Bíblia em casa é comum, mas raramente alguém a lê. Comecei a ler a Bíblia e a rezar o rosário intensamente. Nos meses seguintes àquela noite, só conseguia dormir com as luzes acesas e durante o dia, devido ao medo. Quando você me pergunta se senti alguma mudança, sim, com o tempo percebi algo. Ao rezar o rosário e olhar para os crucifixos que havia colocado, notei algo surpreendente. Enquanto repetia as orações, espíritos começaram a surgir desses crucifixos. Foi uma revelação chocante para mim, que nunca havia lido a Bíblia antes, apesar de ter frequentado escolas católicas e igrejas. A leitura da Bíblia foi a primeira vez que ouvi a palavra de Deus por mim mesmo. E assim, o Senhor me mostrou, enquanto eu rezava, que esses espíritos emergiam dos crucifixos. Algo que eu não conseguia compreender completamente. À medida que o tempo passava e eu começava a ler a Bíblia, meus olhos eram direcionados diretamente para escrituras específicas. Por exemplo, quando Jesus ensinava os apóstolos a orar, ele dizia para não rezar repetitivamente como os pagãos, que pensam que serão ouvidos por suas muitas palavras. Ele recomendava: vá para seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai, que já sabe do que você precisa. De repente, percebi que, além dos crucifixos, estava sendo mostrado que isso era idolatria.
As imagens esculpidas, os ídolos, são claramente proibidos nos 10 Mandamentos e isso é repetido por toda a Bíblia. Entendi então que as práticas que seguia, baseadas em tradições humanas, eram formas de idolatria. Isso explicava por que via espíritos emergindo dos crucifixos que idolatrava, sem perceber que o fazia. A maioria das pessoas não compreende isso até que a revelação venha diretamente do Senhor, nosso Criador e Rei. Ele me mostrou, um a um, esses equívocos que as Escrituras verdadeiramente expõem. Quando entendi que não deveríamos rezar repetitivamente, joguei o rosário fora. A mesma coisa aconteceu quando percebi a verdade sobre a idolatria. Parei de venerar qualquer imagem esculpida. Isso me fez entender por que esses espíritos estavam associados a esses objetos. Eles habitam esses ídolos que não podem ver, falar, ouvir ou entender. Esse é o engano de Satanás, o príncipe deste mundo, que engana a todos. E a única maneira de escapar dessa decepção é através da misericórdia de nosso Criador, que envia mensageiros que passaram por essas experiências para ajudar a salvar os outros, embora não haja garantia de que todos ouvirão. Também percebi que a água benta e a sálvia, tão promovidas no catolicismo, não têm base bíblica. A sálvia, que eu queimava, na verdade atraía esses espíritos malignos, ao contrário do que se pensa. Isso é um exemplo claro das tradições humanas que nos desviam da verdade. Com o tempo, à medida que me familiarizava com as Escrituras, comecei a ver a Bíblia de forma diferente. Não era mais como ler um livro qualquer. Era como se as Escrituras que o Senhor queria que eu visse fossem iluminadas, destacando-se para mim. Eu apenas abria a Bíblia, e meus olhos eram imediatamente atraídos para a mensagem que Ele queria que eu entendesse. Esse aprendizado espiritual é um processo gradual. Requer humildade e atenção constante para realmente captar e compreender o que Deus está tentando comunicar. E então eu compreendi o que as Escrituras querem dizer quando afirmam que a palavra de Deus é viva. Isso mostra que as Escrituras são a verdadeira palavra de Deus para aqueles que creem no Senhor Jesus Cristo. É por isso que as pessoas não conseguem nos fazer desacreditar no que sabemos, pois Ele nos chama para sermos testemunhas. Não é algo que pedimos. Os profetas da história não pediram por isso. Satanás atinge os homens porque somos seres espirituais com um Criador. Como Paulo explica no livro de Romanos, a palavra de Deus se defende sozinha. Ela não precisa de nós. Mas o amor do Senhor a chama de palavra viva porque ela é, de fato, viva. É difícil explicar isso para alguém que nunca teve essa evidência revelada. Posso falar até ficar sem voz sobre o que vi e do que me tornei testemunha, assim como você, como crente. Podemos falar até ficarmos exaustos, mas as pessoas só entenderão quando isso partir dele, quando ele permitir que os cegos vejam. Isso depende do coração de cada um, de ser humilde e tudo o mais. Durante esse período, vivenciei algo impressionante. Foi na primeira semana após o incidente. Eu estava deitado no sofá durante o dia, tentando dormir, enquanto minha esposa estava na cozinha. Era uma tarde, e pela primeira vez desde então, liguei a TV e comecei a assistir a um sermão em um canal cristão. Eu fui criado católico e não tinha ideia do que realmente significava ser cristão. Nesse dia, enquanto assistia ao sermão, notei algo que parecia fumaça subindo da plateia. Não era como a fumaça que eu tinha visto antes. Era como o calor que sobe do asfalto quente. Com o tempo, à medida que lia as Escrituras, entendi que isso representava as orações dos fiéis subindo aos céus como vapores, conforme descrito no livro de Apocalipse. Esse tipo de experiência continuou acontecendo. Pouco depois, comecei a procurar ajuda, dirigindo pela cidade em busca de um padre católico. Mas sempre que encontrava um e explicava minha situação, eles me olhavam como se eu estivesse louco. Isso se repetiu várias vezes. Percebi que estava num estado de medo intenso e incrível, mas os padres não podiam me ajudar. Foi então que, de alguma forma, fui levado a uma igreja batista. Eu não sabia o que era uma igreja batista, mas acabei sendo batizado lá, na água, logo na minha primeira visita. Nunca voltei lá depois disso, mas entendi que precisava ser batizado imediatamente, embora não compreendesse completamente o que estava acontecendo. Esse processo todo foi uma liderança sobrenatural. Enquanto isso, continuei indo à faculdade, tentando manter alguma normalidade, frequentando as aulas de cálculo. Estava tentando levar a vida, mas sabia que nada seria como antes, dada a profundidade das experiências espirituais que estava vivenciando.
Enfim, em um dia específico, eu estava em uma aula de matemática. Já era minha terceira ou quarta disciplina de cálculo, porque precisei começar do zero, em pré-álgebra, por ter ficado tanto tempo longe dos estudos. Estava em cálculo 1 ou 2, e fui o primeiro a chegar à sala. Estava assistindo no meu celular antigo a um vídeo de um pastor no YouTube. O Senhor me direcionava para assistir a certos pastores, e um deles era Derek Prince. Ele já faleceu, mas era muito conhecido pelo seu ministério de libertação, e era um irmão muito poderoso. Enquanto eu assistia ao sermão, um jovem chamado Zach entrou na sala. A gente já se conhecia há algum tempo, pois estávamos juntos desde as primeiras aulas, então, naquele ponto, já tínhamos feito 3 ou 4 disciplinas de matemática juntos. Ele era bem mais jovem do que eu, tinha uns 19 ou 20 anos, enquanto eu já tinha uns 37 anos. Ele sempre vestia preto e, para mim, ele era apenas um garoto. Ele era o segundo a chegar na sala, e a gente só se cumprimentava com um oi ou olá, algo bem básico. Nesse dia, ele me perguntou o que eu estava assistindo. Eu respondi que era um pastor cristão chamado Derek Prince. Ele então disse: "Ah, você é cristão? Eu também sou cristão." Fiquei surpreso, porque nunca esperava isso dele. Nos animamos muito com a descoberta. Ele ficou curioso e perguntou o que estava acontecendo. Como eu estava muito animado por ter encontrado outro irmão na fé, comecei a contar brevemente o que estava acontecendo, antes que as outras pessoas e o professor chegassem. Depois da aula, combinamos de continuar a conversa. Ele estava me esperando lá fora, e desde que saímos da sala até chegarmos ao estacionamento, contei tudo o que tinha passado para ele, tudo o que acabei de contar para vocês. Ele foi a primeira pessoa com quem consegui conversar abertamente sobre tudo isso. E logo era ele, esse jovem que eu conhecia há 1 ano e meio, alguém da idade do meu filho, a última pessoa com quem eu imaginaria ter essa conversa. Mas, de alguma forma, era exatamente ele. Chegamos ao estacionamento e o Senhor, de forma incrível, fez mais uma coisa maravilhosa. Quando estávamos parados ao lado dos nossos carros, Zach perguntou: "Cara, você se importa se eu orar por você?" E eu respondi: "Claro que não me importo." Eu estava muito animado. Baixei a cabeça, ele colocou a mão no meu ombro e naquele dia específico estava nublado, o que é muito raro em Albuquerque, Novo México. Parecia Seattle, completamente coberto. Então, ele começou a orar por mim. Eu não conseguia nem ouvir o que ele dizia. Estava apenas feliz. Assim que ele terminou, levantamos nossas cabeças e, por algum motivo, olhamos para cima. De repente, vimos uma luz branca descendo dos céus e nos envolvendo. Nunca teríamos visto isso se não estivesse nublado. Olhei para ele olhou para mim e começamos a pular de alegria. O Senhor é simplesmente maravilhoso. Fico emocionado só de lembrar, porque vejo como Ele nos guia de forma tão bela, desde o momento em que tive aquela primeira experiência até aquele ponto, e como Ele faz isso de maneiras que nunca esperamos, mas que sempre são melhores do que poderíamos imaginar. É difícil não se emocionar, porque Ele é muito poderoso, e essa batalha não é fácil. Nosso Senhor é grandioso, mas muitas pessoas não fazem ideia do que passamos como crentes. Estamos tentando ser mensageiros, testemunhas, e passamos por muito sofrimento tentando salvar essas almas que estão perdidas. Somos ridicularizados, ignorados, e sei que muitas pessoas não querem nos ouvir. Sentimos a rejeição constantemente. É por isso que fico tão emocionado agora, porque é uma honra poder fazer isso, compartilhar minha experiência. Isso traz muita esperança e fé para mim, e espero para todos. Que o Senhor possa abençoar muitas pessoas por meio deste testemunho, porque Ele é poderoso. Nossos testemunhos são armas poderosas contra o diabo e contra a escuridão. Satanás é real, e nosso desafio é fazer com que as pessoas percebam isso. Como dizem as Escrituras, elas estão cegas. O Deus deste mundo cegou seus olhos para que não enxerguem a verdade. Agora, voltando ao que aconteceu, essas experiências ocorreram cerca de 3 ou 4 semanas depois daquela noite em que meus olhos espirituais se abriram e eu vi as entidades. Foi um progresso gradual. Cerca de 1 semana depois de ser batizado na água, estava nessa jornada de compreensão e de luta contra essas forças demoníacas. Pouco tempo depois disso, minha esposa me deixou. Fomos casados por 21 anos, éramos namorados desde o ensino médio e tínhamos 2 filhos juntos. Desde o momento em que comecei a compartilhar meu testemunho sobre os demônios, nossa relação deteriorou-se e em 3 meses nos separamos.
Todos nós saímos do condomínio onde vivíamos. As crianças foram com ela. E essa foi a última vez que realmente convivi com meus filhos. Desde então, já os vi, mas não conversamos muito. Lembro-me de estar fazendo a última mudança do condomínio, depois de ter movido tudo para o caminhão de mudança. Eu deixei tudo para ela e para as crianças. Não quis levar nada. Eles ficaram com alguns familiares na cidade até conseguirem se ajeitar. Eu estava com a última carga, que era basicamente lixo da garagem que eu havia varrido. Ao levar para o container de lixo ao lado de casa, só tinha comigo as roupas do corpo, meu veículo e algumas roupas no porta-malas. Ao jogar aquele último saco de lixo, olhei para o lado e lá, ao lado do container, havia uma mala novinha, ainda no plástico. Eu tenho essa mala até hoje. Foi nela que coloquei minhas roupas e que entrou no carro onde vivi por anos depois de tudo isso. Demorou um tempo até eu entender por que isso aconteceu. O Senhor me mostrou, me disse: eu tive que tirar seus filhos de você. E não foi apenas em relação à minha esposa. Isso tinha que acontecer com ela também. Foi o que ele me mostrou, mas estou falando principalmente dos meus filhos. Eles não sabem disso, ninguém sabe. Apenas alguns familiares que são crentes, como minha mãe e minha irmã, conseguem entender o que digo. Qualquer outra pessoa pensa que sou louco. O Senhor me mostrou que, em relação aos meus filhos, Ele teve que fazer isso para que eu pudesse entrar no reino. Essa revelação veio quando Ele me lembrou das palavras de Jesus, que dizia que aqueles que perdem pai, mãe e filhos por sua causa receberão 100 vezes mais no reino. Ele me disse que precisava fazer isso, porque eu nunca seria capaz de colocá-lo em primeiro lugar se não o fizesse, pois eu amava demais meus filhos. Eu estou chorando, mas acredite ou não, estou bem agora. Levei muito tempo para entender tudo isso, anos, na verdade. Foi um processo doloroso até que eu pudesse compreender, mas hoje eu agradeço a Deus por tudo isso. Amo o Senhor e não questiono seus caminhos. Se você olhar para o livro de Jó, verá o que o Senhor permitiu que Satanás fizesse com ele: matar seus filhos, tirar sua esposa e todos os seus bens. E mesmo assim, Satanás inicialmente não queria. Foi o Senhor que disse: você já considerou meu servo Jó? Isso porque Jó era tão justo aos olhos do Senhor, que o Senhor o permitiu ser testado. Ele não apenas permitiu que Jó fosse tentado, mas que Satanás tirasse sua família, seus bens, e até o afligisse com doenças, como feridas e úlceras, mas disse: não toque na vida dele. Foi um prazer para o Senhor permitir que Satanás testasse Jó, porque sabia que ele permaneceria firme. E não era porque Jó fosse qualquer um, mas porque era justo aos olhos do Senhor. Quando deixei o condomínio naquele dia, só tinha comigo minhas roupas e aquela mala nova que apareceu ao lado do container de lixo. Sabia que não era coincidência. Deus não trabalha com coincidências, e eu entendi isso naquele momento. Saí daquele dia com minhas roupas, a mala e meu veículo. As crianças foram morar com a mãe e com os familiares dela, e eu fui morar com meus pais, que moravam a algumas unidades de distância. Fiquei morando com meus pais por cerca de 1 mês e meio a 2 meses. Dormia em um colchão no meio do quarto extra com as luzes acesas, porque não conseguia dormir à noite. Eu só conseguia dormir de dia, e se tivesse que dormir à noite, precisava que as luzes estivessem acesas, porque o medo era constante. Isso continuou por meses. Cerca de 1 mês e meio depois de me mudar para o apartamento dos meus pais, meus filhos vieram visitar. Estavam lá apenas eu, meu pai, minha filha e meu filho. Naquele ponto, eu estava começando a me alimentar espiritualmente pela primeira vez. Eu estava lendo a Bíblia e o Senhor me direcionou para assistir aos sermões do pastor Derek Prince no YouTube. E assim fui alimentado. Apesar de não fazer muito tempo, já estava sendo nutrido espiritualmente. Lembro que, naquele dia, comecei a pregar para os meus filhos na frente do meu pai. Estávamos na cozinha, e meu pai, de repente, pegou uma faca de cozinha, daquelas grandes, e veio para cima de mim. Meu pai é um veterano do Vietnã. Já passou por muitas coisas na vida, e eu sabia que ele era capaz de fazer algo extremo naquele momento. Não digo isso porque ele seja um homem ruim, porque sei que ele me ama, mas eram demônios que se manifestaram nele imediatamente, e eu sabia disso. Consegui escapar da casa, pulei pela escada e fui para fora. Quando cheguei lá fora, fiquei muito bravo, extremamente irritado com o que tinha acabado de acontecer. Liguei para a polícia, mas felizmente nada aconteceu. Tudo isso foi algo sobrenatural, e eu não entendia isso completamente naquele momento. Logo depois disso,
Saí da casa dos meus pais e passei a viver no meu carro por cerca de um mês, até me mudar para a casa da minha irmã, que morava por perto. Mas a verdade é que ninguém queria realmente ter muito contato comigo. Eles tentavam ajudar por um tempo, mas o que eu estava passando era tão intenso e sobrenatural que mesmo quando eu não estava pregando, parecia que havia algo em mim, uma chama ao meu redor. E isso fazia com que demônios se manifestassem nas pessoas perto de mim. Era como se as pessoas não pudessem lidar com isso. Então, eu morava no meu carro, junto com uma cadelinha que havíamos comprado para as crianças, chamada Nina. Ninguém queria ficar com a pobre cadela, exceto eu. O Senhor me deixou vivendo com o cachorro dos meus filhos no meu veículo. Eu subia até a montanha e dormia no carro. Pela manhã descia, levava as crianças para a escola, tomava banho na academia, depois ia buscá-las e as deixava em casa, e então voltava para as montanhas com a Nina. Isso durou cerca de um mês e meio, até que finalmente me mudei para a casa da minha irmã, que morava não muito longe dali. Minha irmã então disse: "Quer saber? Venha morar comigo." E assim, fiquei na casa dela por cerca de um ano. Ela morava com seus 2 filhos, meu sobrinho Isaías e minha sobrinha Taia. Isaia era mais velho, tinha uns 15 ou 16 anos na época, e Taia, sua irmã, tinha cerca de 12 anos. Minha irmã tinha uma casa bem confortável, e eu acabei ficando no quarto da Taia, porque ela costumava dormir com a minha irmã, já que era pequena e tinha passado pela separação dos pais. Então me mudei para a casa da minha irmã e fiquei lá por cerca de um ano. Naquele ponto, eu já tinha abandonado a faculdade e não tinha um trabalho. Estava passando por um período muito difícil, literalmente atravessando o fogo. Durante esse ano inteiro, me tranquei no quarto da minha sobrinha, e tudo o que fazia dia e noite era ler a palavra de Deus. Eu precisava conhecer o Senhor, e sabia que a única maneira de fazer isso era através da palavra viva, da Bíblia, das Escrituras. E assim foi meu ano. Nesse período, muitas coisas aconteceram. Minha sobrinha Taia, que tinha 12 ou 13 anos na época, estava frequentando a escola de verão enquanto minha irmã trabalhava. Como eu estava em casa, ficava cuidando das crianças. Eu também costumava fazer trilhas quando não estava lendo, e às vezes levava a Taia comigo. Foi durante aquele verão que o Senhor começou a mostrar milagres, e Taia estava testemunhando tudo isso. Lembro de um dia em que estávamos caminhando perto da casa dela, uma área de deserto, e estava muito quente, sem nenhuma nuvem no céu. Eu disse algo como: "Não seria incrível se o Senhor fizesse chover para a gente?" E de repente começou a chover, com gotas frias caindo exatamente onde estávamos, mesmo sem nuvens no céu. Olhei para minha sobrinha e ela olhou para mim, sem acreditar. Esses milagres continuaram acontecendo, e até hoje ela é uma crente. Outra coisa que esqueci de mencionar antes foi sobre meu colega Zach, aquele que orou por mim no estacionamento. Depois da oração, ele me disse: "Cara, precisamos nos encontrar. Eu frequento uma igreja chamada Atos 2:42. Você precisa ir lá." Eu pedi o endereço e ele me deu. Então, depois disso, comecei a frequentar essa igreja. Era uma igreja pequena e é engraçado como as coisas acontecem. O Senhor é realmente incrível. A igreja tinha no máximo umas 10 pessoas por vez. Na primeira vez em que fui lá, era à noite e bati na porta. Antes mesmo de chegar, a porta já estava sendo aberta. Quem estava saindo eram 2 membros da minha família, a irmã do pai do meu primo David e a filha dela. Eu não os via desde criança, quando tinha uns 10 ou 12 anos. Naquele momento, nem precisei bater, pois eles já estavam abrindo a porta para sair. Quando nos vimos, nos reconhecemos e começamos a conversar. Eles me lembravam de quando eu era criança, e de alguma forma, o Senhor usou aquela reunião para me fortalecer espiritualmente. Elas se tornaram como mães espirituais para mim, me alimentando espiritualmente. Aquela pequena igreja era maravilhosa. Os pastores e os irmãos eram pessoas incríveis. Lá, testemunhamos milagres, como a imposição de mãos, pessoas falando em línguas, coisas sobrenaturais. Para mim, tudo aquilo era novo. Eu não sabia nada sobre essas práticas, mas estava tudo na Bíblia. Era tudo bíblico. Assim, fui nutrido espiritualmente, e desde então, esse crescimento espiritual não parou. O tempo foi passando e continuei sendo alimentado pela palavra, enfrentando os desafios e testemunhando o poder do Senhor. Desde que precisei deixar Albuquerque e me afastar de alguns irmãos e irmãs por conta de trabalho, o Senhor nunca me deixou.
Ele continua constantemente me mostrando coisas, me guiando. A batalha não é fácil, mas ele nunca nos abandona, nunca nos desampara. Desde que tudo isso aconteceu, me lembro de ter abandonado as substâncias imediatamente. Eu usava desde os 13 anos de idade. Fumava, cheirava e pouco depois já estava no crack. Experimentei de tudo, menos aquelas substâncias injetáveis. Essas são extremamente viciantes e há demônios por trás delas, até mesmo do cigarro. Depois da noite em que vi aquelas entidades se manifestarem, fiquei completamente limpo e sóbrio, sem usar qualquer substância ou álcool, e permaneci assim por um bom tempo. E isso, por si só, já é uma grande prova do poder do nosso Senhor Jesus Cristo. Quem me conhece e minha família sabem o quanto essa mudança é um testemunho real da verdade do nosso Criador. Com o passar do tempo, ainda estamos neste mundo e enfrentamos a batalha contra a carne. O Senhor nunca me deixou nem me desamparou. Já caí, já escorreguei, já bebi e usei substâncias desde então? Sim, aconteceu. Mas continuo lutando, continuo enfrentando a batalha. É difícil porque o Senhor me acordou e me mostrou a escuridão antes de me mostrar a luz. Ele me mostrou o adversário, as trevas, e isso me lançou direto para a luz. Por causa disso, sinto a necessidade de expor as trevas, e é difícil, porque estamos constantemente expondo o reino de Satanás, e ele reage com força. Satanás é uma entidade poderosa e real, e muitas pessoas nem acreditam na sua existência. Ele tem um exército, é sofisticado e não é fraco. Sim, nosso Deus é mais poderoso, mas muitos cristãos subestimam Satanás. E ele não deve ser subestimado, pois é capaz de destruir nossas almas, nossas famílias, nossos filhos. Esta guerra é real, é uma batalha, e nós, como irmãos e irmãs na fé, temos a missão de ser testemunhas da luz. Ao fazer isso, expomos as trevas, mas isso não significa que tudo será fácil e perfeito. Precisamos de oração, de ajuda, de apoio. Fazemos muito trabalho de exposição dessas forças, mas precisamos de suporte. Esse é o meu testemunho. Gostaria de acrescentar aqui que às vezes precisamos ver as trevas para que possamos enxergar a luz. Essa é uma bênção que muitas pessoas não entendem. Precisamos dessa realidade para entender do que precisamos ser salvos e o que está realmente acontecendo no mundo espiritual. O que sabemos sobre o Deus da Bíblia, Jesus Cristo, é que somos sua criação e temos um Criador. Existem tantas religiões por aí, e todas afirmam a existência de um Criador. Mas existe apenas um Deus verdadeiro. Ele é real, é o Criador, e podemos apenas nos tornar testemunhas como irmãos e irmãs, quando temos uma experiência real com Ele. Ser uma testemunha significa testemunhar sobre algo que você viu, sobre o que experienciou. É isso que somos. Testemunhamos sobre o Deus da Bíblia, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, chamado de Criador, o maravilhoso, o Senhor Jesus Cristo, é real. Pai, Deus, eu te agradeço, meu Deus, por esta oportunidade. Pai, eu oro para que o Senhor guie essas almas que irão assistir a este testemunho, que ele sirva para a tua glória e que seja uma evidência do teu poder para a tua criação, para salvá-los trazendo a verdade a eles, na esperança da salvação, assim como aconteceu conosco. Pai, eu oro para que o Senhor traga humildade aos seus corações. Os humildes verão a Deus, e a humildade é o oposto do orgulho. Então, Pai, eu te agradeço por esta oportunidade e oro para que aqueles que assistirem a este vídeo sejam tocados e se tornem humildes, de modo que o Senhor possa falar com eles e salvá-los, não apenas eles, mas também seus entes queridos, e todos aqueles que estiverem dispostos a ouvir. Pai, eu te agradeço, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Chegamos ao final desta jornada incrível e transformadora na vida de Natan. Mas e você, que acabou de ouvir este relato poderoso, já parou para refletir sobre as forças espirituais que atuam ao seu redor? Como você reagiria se estivesse no lugar de Nathan? E mais importante, o que você pode aprender com a experiência dele para aplicar em sua própria vida? Muitas vezes, somos confrontados com desafios e situações que parecem inexplicáveis e assustadoras. Nathan nos mostrou que mesmo nos momentos mais sombrios, há uma luz de esperança e transformação. Agora quero te desafiar. Você está disposto a encarar as sombras da sua vida para encontrar essa luz? Não deixe esta mensagem ser apenas uma história.
Permita que ela se transforme em um convite para uma mudança profunda em sua vida. Quais são os demônios que você precisa enfrentar? Você está buscando ajuda e proteção nas fontes certas? Incentivo você a interagir nos comentários abaixo, compartilhando suas experiências ou dúvidas. Vamos construir uma comunidade de apoio e crescimento espiritual. E não se esqueça, se você quer continuar explorando e aprendendo sobre essas verdades espirituais, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder nenhum conteúdo que possa iluminar e guiar seu caminho. Deus os abençoe. As coisas que costumavam me fazer feliz, como fumar e sair, já não funcionavam mais. Quando eu fumava, sentia dor. Minha garganta inchava, minhas amígdalas inflamavam, e eu simplesmente não conseguia mais. Eu me sentia presa, incapaz de falar sobre o relacionamento com minha mãe, com meu padrasto, com minha irmã, com meus amigos. Não podia falar com ninguém. Um dia, sozinha em casa, lembro de sentir como se estivesse me afogando em tudo o que estava acontecendo. Eu simplesmente não aguentava mais. Fui para o meu quarto e lembrei do que minha avó sempre dizia, que Deus estava sempre presente. Ela falava de Deus com frequência, e naquela hora pensei, Deus, eu não sei se você é real, mas se for, preciso que me tire daqui. Eu estou me afogando. Chorei muito naquele dia. Cerca de uma semana depois, a mesma mulher que orou por mim quando tive o problema no rosto, voltou à nossa casa. Ela me contou que eu me levantei, arranquei minhas mãos das dela, e com uma voz que não era minha disse, ela não precisa de você. Depois, comecei a andar em direção ao meu quarto, mas ela veio atrás de mim, orando e me repreendendo espiritualmente. Se você se sentiu tocado por este testemunho e quer assistir esta história e mais histórias como esta, não deixe de se inscrever em nosso canal. Aqui, compartilhamos experiências poderosas que podem transformar vidas e fortalecer a fé. Clique no botão de inscrição, ative o sininho para receber notificações e junte-se à nossa comunidade de fé e esperança.